A leitura é do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O texto que é proposto para a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos, traz uma cena bastante conhecida dos irmãos, que se refere ao encontro de Jesus com o chamado jovem rico. E é muito interessante porque os irmãos que acompanharam a leitura devem ter percebido que em nenhum momento aparece a informação de que era um jovem, apenas de que era alguém que tinha muitas propriedades. E essa pessoa então se aproxima de Jesus e faz uma pergunta que parece ser extremamente importante. Ele diz: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta é feita por um homem que se ajoelha diante de Jesus, talvez numa atitude de humildade, talvez numa aparente humildade, mas como era comum na tradição e na atitude natural da cultura da época, quando alguém se ajoelhava diante de alguém e fazia uma pergunta com esse tipo de teor, tratava-se obviamente de alguém que estava buscando um modo de vida moralmente íntegro. Então nós olhamos para essa cena e não podemos pensar que é alguém falso, mas alguém que tem realmente o interesse de perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Mas há um detalhe nesse início do texto que nós não percebemos por conta da nossa distância da cultura da época, que é o fato desse homem começar elogiando Jesus. Ele diz: Bom mestre. E aparentemente a gente pode olhar para isso e dizer: ele está
elogiando Jesus, o que é uma coisa natural, porque Jesus já estava ganhando fama, as pessoas estavam sabendo sobre a sua pregação, sobre os milagres que ele vinha fazendo, mas não é bem essa a realidade daquela cultura. O elogio na sociedade da época de Jesus indicava um tipo de agressão. Ninguém elogiava o outro a troco de nada. E quando esse homem elogia Jesus, de uma forma implícita, ele está acusando Jesus de elevar-se acima dos demais. É como se ele estivesse dizendo: você aí que aparentemente é melhor do que nós, né? Porque você está fazendo coisas espetaculares, diga aí, como é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E normalmente também naquela sociedade, por trás de um elogio sempre havia um pouco de inveja, o querer ser como aquele que está sendo elogiado. E aí você vai dizer assim: mas é muito diferente hoje em dia? Depende, em muitas situações isso se repete, mas era assim que as coisas funcionavam naquela cultura. E por isso que Jesus vai responder se defendendo, e ele diz assim: por que você me chama bom? Por que você está atribuindo a mim uma qualidade que pertence tão somente a Deus? Bom é apenas Deus. E a resposta de Jesus é, portanto, uma defesa, negando ter qualquer qualidade especial. E a afirmação de que somente Deus é bom evita a inveja daquele homem. Não adianta você me invejar, porque eu não sou bom. Bom apenas é Deus. E a resposta, portanto, de Jesus não deixa nenhuma brecha para a pergunta daquele homem. Ele não tem como nem ter inveja e nem considerar Jesus como alguém que se julgava superior a todos os outros. Mas Jesus continua a resposta dizendo: você conhece os mandamentos. E aí ele então começa a citar vários mandamentos, todos que nós conhecemos. Todos eles estão lá na lista dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não faça isso, não faça aquilo, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você sabe, essa era a resposta de Jesus, você sabe qual é a resposta dada pela tradição religiosa: viver a partir dos mandamentos. Então, viva a partir desses mandamentos, a partir dessa tradição religiosa. E então aquele homem afirma que vinha obedecendo a tudo isso desde a adolescência. Em outras palavras, aquele homem se considerava justo e fiel. Mas você não pode se esquecer que a lei, que Jesus aqui resume só em poucos mandamentos, a lei era bem extensa. A lei tinha 613, e tem até hoje, né? Porque está lá no Antigo Testamento, tinha 613 mandamentos, além de todas as interpretações feitas pelos rabinos, o que dava ali em torno de quase 6.000 interpretações diferentes. Você acha que esse sujeito sabia tudo? E obedecia cada detalhe, sem que se desviasse de nada? Claro que não, mas é preciso que a gente perceba que essa era a compreensão daquele homem em relação à sua condição. Ele se julgava realmente alguém justo e fiel. E diante dessa posição daquele homem, há uma reação de Jesus muito interessante. O texto diz que Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou para ele com amor. Ele sabia perfeitamente que aquela obediência daquele homem era o que a gente chama hoje de fachada. Ou seja, sabe aquela história, obediente até a página 3? É mais ou menos que é assim a obediência do homem em relação aos mandamentos. Mas o texto diz que Jesus olhou para ele com amor, porque essa é a marca do reino de Deus. Jesus demonstrando amor a quem não merece. Isso é importantíssimo nesse texto,
A gente olha para esse texto e diz, esse homem aí estava se julgando, muito bom, tal e coisa, mas a gente não presta atenção na atitude de Jesus. Ele olha para ele com amor, porque ele sabe que aquele homem necessitava da graça, assim como todos nós necessitamos da mesma graça. Por isso a resposta de Jesus, com amor, depois de amar aquele homem, ele diz: falta a você uma coisa, que na verdade são duas. Tire o seu coração das coisas que você tem. Ou seja, o centro da sua vida não pode mais ser aquilo que você acumulou. Dê a quem necessita e me siga. E essa é a segunda parte, seguir a Jesus. Duas coisas. Primeiro, tirar o centro da vida, ou o coração, que era a expressão usada aqui, por Jesus, da posse de bens. Dar esses bens a quem necessita, aos pobres, e seguir a Jesus. Abrir mão do que dava sentido à vida de uma pessoa naquela sociedade, que era os seus bens, a sua casa, a casa da família, a sua terra, seja lá o que ele tivesse. E Jesus então propõe a mudança de centro da vida, agora tendo ele, o próprio Jesus, como o foco principal. Por isso vem a segunda parte: vem e me segue. Não adianta nada você não ser alguém apegado aos bens e continuar seguindo sem rumo. Você tem que colocar o centro da sua vida em Jesus Cristo e segui-lo. Não há como participar do reino de Deus de outra forma. Não é possível fazer parte do reino de Deus tendo o nosso coração dividido, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco no evangelho, um pouco nos bens, um pouco no evangelho, um pouco na família, um pouco no evangelho, um pouco na carreira profissional, um pouco no evangelho, em Jesus, um pouco nos meus interesses pessoais. E todos nós temos, e essa é a grande luta da vida de todo o que crê, perceber que o centro da própria vida não pode ser outro senão o próprio Jesus, senão não estaremos no reino. Podemos estar na igreja, podemos ter boas amizades, podemos ouvir do evangelho, podemos conhecer uma série de coisas a respeito de Jesus, mas falta alguma coisa, falta colocar Jesus como centro da nossa vida. É isso que Jesus está dizendo àquele homem. E o homem, o texto diz, ficou abatido e muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. E o problema aqui estava na mentalidade daquele homem, que era fruto da cultura, mas também na mentalidade religiosa da época, que fazia da riqueza uma evidência de que alguém era abençoado por Deus. Essa é uma ideia que vem desde o Antigo Testamento. Se você vai encontrar isso nos Salmos, você vai encontrar isso em alguns textos dos profetas, você vai encontrar dizendo assim: se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, seguir no caminho proposto por Deus, Ele vai te dar o quê? As suas colheitas vão ser bem sucedidas, os seus animais vão dar crias e tudo mais. Oh, que beleza, é tudo o que eu quero, então eu vou seguir Jesus. Aliás, no Antigo Testamento, seguir os mandamentos de Deus, com uma segunda intenção, que eu seja abençoado. Essa era a mentalidade no Antigo Testamento, e essa era a mentalidade que chega na época de Jesus. E quando Jesus começa a anunciar o reino de Deus, ele diz: esqueça essa mentalidade, não serve mais. Você vai encontrar a mesma ideia lá no Sermão do Monte. Lembra lá quando Jesus fala dos mandamentos? Aqui ele também falou de alguns. Lá nos mandamentos citados no Sermão do Monte, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, mudou o sentido, agora não é mais como era, esquece aquela maneira de pensar, agora as coisas são diferentes, porque o reino de Deus chegou. E quando Jesus muda o mandamento, ele está colocando uma nova condição,
o centro da vida daquele que segue a Jesus não pode ser outro senão o próprio Jesus. E é isso que acontece nesse texto. A mentalidade daquele homem não permitia que ele entendesse que ele tinha que abandonar o centro da sua vida, que ele sempre colocou naquilo que ele conseguiu adquirir, e agora transferir isso para Jesus. E ele sai então abatido e triste, porque tinha muitas riquezas. O que precisava mudar naquele homem era a cabeça. E não existe nada mais difícil de mudar do que uma mentalidade. Não existe. É mais fácil você quebrar o átomo do que quebrar um preconceito, do que quebrar uma cabeça dura. Alguém que, não, eu sempre pensei assim, eu sempre achei assim, eu aprendi a vida inteira assim, então tem que ser assim. Não tem, não tem. E Jesus mostra isso nesse texto. A mentalidade era incorreta dentro do reino de Deus, precisava mudar a cabeça. Jesus então aproveita, o texto nos informa, para ensinar os seus seguidores, agora separadamente, sem aquelas pessoas todas, e ele faz uma afirmação que é muito interessante. Ele diz: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Se fosse hoje, eu acho muito interessante, né? Como o tempo passa e vira e mexe, a igreja repete as mesmas bobagens que já ficaram para trás. Quem já não ouviu em tempos recentes essa ideia de que se você seguir Jesus direitinho e for fiel e tudo mais, você vai ter prosperidade? Pois é, a prosperidade, a chamada teologia da prosperidade, que hoje já não é tão importante, mas fez muito sucesso nas igrejas evangélicas aqui no Brasil, é a mesma versão atualizada da compreensão judaica. Se eu fizer tudo direitinho e for obediente em tudo, Deus vai me dar tudo o que eu quero e até o que eu não preciso. E aí então Jesus aproveita para ensinar os seus discípulos, dizendo: é mais fácil entrar um rico, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, não é? Eu já falei uma vez sobre esse texto aqui na igreja e eu fiz menção e vou repetir. Eu já vi gente tentando dar uma amenizada nesse texto. Não, agulha não significa agulha. Agulha era uma entrada que tinha na cidade e o camelo tinha que se dobrar o joelho para passar por baixo. Nunca existiu essa porta naquela cidade, é invenção. Não, camelo não é camelo, aquele animal com duas carcundas, sabe aquele negócio? Não é aquele não. Camelo era o nome que se dava para uma corda que era usada para amarrar o navio, para ele não ir embora, né, na beira do mar. Também nunca existiu nada desse tipo de coisa. Isso é invenção para tentar amenizar a afirmação de Jesus, que é o quê? É impossível. Pegue um camelo ou qualquer outra coisa do tamanho de um camelo e tente passar pelo furo de uma agulha. A agulha na época mais comum era a agulha de costurar rede para fazer pesca. Cabe? Dá para passar? Não dá. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: onde está o coração do homem, o centro da vida, qualquer que seja esse lugar, significa essa pessoa não pode fazer parte do reino de Deus, porque é como um camelo tentando passar pelo fundo de uma agulha. E aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses para que os irmãos entendam. Na época de Jesus, a compreensão a respeito dos ricos, a quem ele está criticando aqui, era variável, tá? Então, na tradição religiosa, é essa que eu acabei de dizer para os irmãos. É aquela ideia de que quanto mais você obedece a Deus, maior a sua riqueza. Mas não era assim na cultura geral em Israel. Não era assim que as pessoas pensavam sem a influência da religião. Sabe qual era a ideia a respeito dos ricos na cultura da época de Jesus? Os ricos eram considerados como ladrões ou herdeiros de ladrões, porque os recursos eram limitados. Isso é uma aula de economia básica que a gente aprende no primeiro dia de aula de economia.
Os recursos para tudo no mundo são limitados. Você não tem recurso à disposição de todo mundo. Eles são limitados. Se alguém tem muito, necessariamente muita gente vai ficar ou com pouco ou sem nada. Isso é economia básica. E era assim que a cultura da época pensava a respeito dos ricos. O rico era considerado ladrão ou herdeiro de ladrão. O único jeito de ser bem-sucedido naquela cultura era tirando vantagem dos outros. E aí você vai olhar e falar assim, mas espera aí, qual que é pior? A visão religiosa ou essa da cultura? As duas têm a mesma característica, é onde o sujeito coloca o coração dele. Vou te dar um exemplo aqui que você conhece muito bem, porque você acompanha o Novo Testamento. Lembra daquele grupo religioso que era chamado de saduceus, que achavam que não existia ressurreição e que tinha dificuldade com essa ideia? Eles eram a alta classe, a elite da elite da elite em Israel. Você acha que eles queriam que mudasse alguma coisa na estrutura da sociedade? Não, está bom como está, porque nós estamos aonde? No topo. Então a sociedade tem que ser desse jeito, tá bom para mim. E aí Jesus vem e diz assim, o último vai ser o primeiro, e o primeiro vai ser o último. Ele fala, não, para, discordo, e é claro que vai discordar, porque é a mesma mentalidade que nós encontramos nesse texto, aquela mentalidade da cultura da época. Eles não ficaram ricos simplesmente porque foi bênção divina, ficaram ricos por conta principalmente da exploração dos outros. Tanto uma quanto a outra compreensão a respeito da riqueza mostram a mesma coisa. Se o coração está nisso, você não serve para o reino. É isso que Jesus está dizendo para aquele homem. E o texto termina dizendo que os discípulos ficaram admirados e começaram a perguntar, mas se for assim, quem é que vai se salvar então? Porque a gente sempre ouviu falar que a riqueza é bênção de Deus. Agora você vem e diz que quem é rico não entra? Como assim? A mentalidade daqueles discípulos de Jesus avalia a fala de Jesus e acham que Jesus então está colocando uma condição que é impossível de ser modificada, de ser seguida. E a resposta de Jesus é perfeita. Ele diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eles estavam pensando na riqueza e Jesus estava pensando em quê? Na mentalidade dura deles. Ninguém é capaz de quebrar a mentalidade, mas Deus pode. Se depender da nossa compreensão, se depender da nossa inteligência, a gente vai continuar com aquela cabecinha dura de sempre. E Jesus diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E Pedro até tenta dar uma justificada, ele diz, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, né? Nós não somos ricos, mas nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir ao Senhor. Pedro tenta se credenciar dentro daquilo que Jesus tinha ensinado. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu mereço a recompensa porque eu estou seguindo o Senhor, né? E Jesus então explica, ninguém que tenha deixado aquilo que é mais caro, família, bens, seja lá o que for, por minha causa e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. E aí você vai dizer, tá, muito bem, mas como é que isso acontece? Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, acredito que a maioria já, de sair para ir passear e viajar em algum lugar, e aí você chega lá no lugar onde você foi viajar, e chega no final de semana e fala assim, eu vou procurar uma igreja aqui por perto, para eu ir lá para participar de um culto. E aí você vai para a igreja, pode ser uma igreja completamente diferente da sua, não é nem a mesma denominação, nem nada disso, e você vai lá e senta no banco, e aí de repente, você descobre que as pessoas que estão lá vêm te cumprimentar e falam, quem é você? Eu sou fulano lá de Vitória, eu sou membro lá da primeira igreja presbiteriana unida lá de Vitória. Que bom, tal. De repente, você foi acolhido por gente que você não sabe quem é, nunca viu,
de repente você faz parte daquela família, junto com todos aqueles que estavam no templo. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Aquele que coloca a Cristo como centro da sua vida, tem uma família muito maior do que aquela que a gente tem: papai, mamãe, filhinho, filhinha, cachorro e gato. A gente faz parte de uma família muito maior. Nós temos muitos irmãos, nós temos muitas mães, nós temos muitos pais, nós temos muitos bens, porque nós compartilhamos todos juntos da mesma família. E a promessa de Jesus: isso todos os que creem receberão, e no futuro receberão o prêmio supremo de quem se dedica ao reino, que é a vida eterna. Para fazer parte desse reino, não pode colocar o seu coração em outra coisa senão em Jesus Cristo. Não serve outra coisa. Não importa se é riqueza, se é carreira, se é a família, se é o pai, o filho, o tio, o irmão, a política, não importa o que você quiser. Onde você colocar o seu coração que não for em Jesus, a sua participação do reino acabou de ser vetada. Para fazer parte do reino de Deus, nós precisamos ter a Cristo como centro da nossa vida. E Jesus termina o texto fazendo aquela inversão que já é comum no reino de Deus: os últimos serão os primeiros, e os primeiros, aqueles que se acham muito grande coisa, esses serão os últimos. Porque é assim no reino: os critérios não são os mesmos da sociedade. Os primeiros são os que servem, e os que não servem aos outros não servem para o reino. É assim que funciona no reino. É assim que nós devemos fazer se queremos fazer parte dessa família fantástica que é a família de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.